Olá! Antes de começar esse vídeo, eu queria dizer que eu adiei muito, muito esse momento, porque nunca era o momento perfeito, nunca era o cenário perfeito, nunca era nada do jeito que eu achava que eu queria, mas eu sempre tive vontade de gravar vídeos nesse formato horizontal, para aqui pro YouTube, para que eu pudesse falar um pouquinho mais sobre os assuntos que eu gosto, mas enfim, o perfeccionismo tá aí, né, que fica atrapalhando a gente, mas decidi começar, enfim, estou fazendo aqui da melhor maneira que eu posso, e a gente vai melhorando ao longo do caminho. Não é fácil, e pode ser que esses primeiros vídeos fiquem um pouco sem jeito, mas vamos lá. Antes de começar o assunto do vídeo, eu queria me apresentar, caso você tenha caído de paraquedas aqui. Meu nome é Stephanie, eu sou fotógrafa. Caso você não me conheça, você pode acompanhar um pouco do meu trabalho nas redes sociais. Eu sou @estepassos no Instagram e @eustepassos no TikTok. Infelizmente não consegui a mesma arroba nos dois. Mas convido que você vá lá, dê uma olhada para poder conhecer um pouquinho do que eu faço e até ajudar a contextualizar um pouco das coisas que eu vou dizer aqui. Nesse primeiro vídeo, eu queria dar um breve contexto de como eu virei fotógrafa em tempo integral, porque não foi uma transição de carreira planejada, foi uma coisa que acabou acontecendo na minha vida. E está acontecendo de certa forma ainda. E eu acho que compartilhar esse processo pode ser legal para quem também está começando na profissão, para quem está planejando uma transição de carreira ou para quem está realmente querendo investir na fotografia. Eu tenho 32 anos, eu sou formada em jornalismo e foi na faculdade de jornalismo que eu tive o primeiro contato com a fotografia. Eu lembro que o choque para mim com a faculdade, honestamente, foi muito grande. Não era exatamente o que eu esperava, sendo bem sincera. Mas logo no comecinho da faculdade, uma das coisas que me segurou ali no curso, primeiro que assim, eu já tava dentro, eu não ia sair, não era meu plano sair pra fazer outra coisa, mas uma coisa que me ajudou a me manter ali no curso foi um estágio, que eu acabei começando a estagiar cedo numa área que não vai ser relevante na história, mas eram as aulas de fotografia. E antes ainda de começar a estagiar, eu tinha tempo livre, né, uma jovem com tempo livre, e eu logo criei uma afinidade com o meu professor de introdução à fotografia, professor Eduardo, a quem eu sou muito, muito grata. Perdi completamente o contato, eu não sei por onde ele anda, mas fico aqui, fica registrada a minha gratidão, professor Eduardo Duarte, da UFPE. E eu tinha esse tempo disponível, meu curso era à tarde, e tinha o curso de publicidade e propaganda na parte da manhã. Então o Eduardo permitia que eu fosse assistir algumas aulas do curso de publicidade de manhã, porque era em laboratório. E era uma coisa que a gente não tinha exatamente em jornalismo. Então eu tinha um contato maior com a fotografia nesse período e foi aí que eu comecei a fotografar. Nesse período também, muito jovem, aquele período que você está começando a entender, começando a aprender um pouco de fotografia, eu gostava muito de experimentação. E era uma época que a lomografia ainda estava muito em alta. Hoje em dia não é tanto, a gente não vê tanto, porque, enfim, na minha opinião, eu acho que acabou ficando uma coisa muito cara e muito fora, assim, da realidade. A lomo foi sumindo aqui no Brasil. Mas o que tem também a ver com a fotografia analógica, mas esse é um tema de um outro vídeo que eu quero gravar. E eu gostava muito de fotografia de experimental, né, na lomografia, que era analógica, a gente aprendeu na faculdade. Hoje em dia eu não sei como tá, mas naquela época a gente aprendeu fotografia analógica, a gente tá falando de 2010. E já existia fotografia digital, mas não era, né? Enfim, lá na faculdade era analógico. E eu logo vi que eu tinha uma afinidade com a fotografia. Então, a partir daquele momento dentro da faculdade, a foto, ela sempre acompanhou a minha trajetória profissional de alguma forma. Logo no começo, com esses estágios que eu falei que eu fui conseguindo, eu acabei indo parar na internet. Era o início ainda estava meio no começo ali dos blogs, não era exatamente o início, mas era o início de rede social. Os blogs ainda estavam acontecendo. E aí eu comecei a trabalhar para alguns desses blogs. E nisso, acabei indo cobrir semana de moda, enfim, acompanhava sempre marcas, especialmente na área de beleza. E de uma forma ou de outra, sempre fotografando. Aconteceu de eu viajar e fotografar coisas em semana de moda. Aconteceu, enfim, quando tinha a pauta assim do blog, era eu que fazia as fotos, porque era um jeito de unir uma coisa que eu gostava de fazer e que acrescentava na minha profissão jornalista. Mas, como eu disse, não era o foco da minha profissão, eu não era fotógrafa, eu fotografava para complementar o meu outro trabalho. Pouco tempo depois eu saí saí dos blogs, e criei uma própria marca, criei minha marca de joias que chamava Tu. Isso é 2014. E quando eu criei a marca, eu saí de todos os meus outros trabalhos e comecei a tocar essa marca integralmente. Era uma marca de joalheria artesanal, eu fazia as joias, eu saí do jornalismo e virei ourives. E eu toquei essa marca por quase 10 anos. Só que dentro do contexto da marca, além de fazer as joias até um determinado momento da marca, que depois cresceu, enfim, pude contratar pessoas para fazer,
a minha principal função dentro da marca era comunicação. Era eu que cuidava do Instagram, era eu que fazia o site, era aquela coisa, né? Eu presa. Tinha as minhas que me ajudavam com a loja, depois a marca, enfim, foi crescendo, então eu pude ter ajuda dentro do escritório, mas a minha função dentro da marca sempre foi voltada para comunicação, marketing, planejamento de maneira geral, e também as fotos. Então, durante todo o período da minha marca, era basicamente eu que fazia todo tipo de ensaio, de foto de produto, de campanha. Algumas vezes eu tive outros fotógrafos também fazendo, eu contratei outras pessoas para agregar, acrescentar um olhar diferente sobre a minha marca. Mas durante esses 10 anos, sobretudo, fui eu que fotografei, enfim, eu que fazia toda a parte de conteúdo. E junto com isso, eu sempre gostei de internet e de rede social, e eu sempre compartilhei muito dos meus bastidores com a marca e tudo que eu fazia, especialmente na parte de fotografia de produto e dos meus ensaios, porque era uma coisa meio de guerrilha, acabava sendo às vezes, porque o orçamento era muito baixo, então eu tentava fazer o melhor possível com aquilo que eu tinha, então eu gostava muito de dar dicas e fazer, você pode fazer dessa forma, você pode usar uma folha de papel para fotografar um produto. Se você entrar no meu TikTok hoje, se você descer bastante o feed, você ainda vai encontrar esse tipo de conteúdo lá de alguma forma, porque eu gostava de dar dicas e mostrar que as pessoas podiam fazer fotos muito legais com pouco. E dentro desse contexto, né, eu sempre compartilhei a minha fotografia. A fotografia e a minha estética, ela foi construída ao longo desse período com a marca, e eu sempre compartilhei muito isso. No meu perfil pessoal, a marca tinha uma página própria, mas eu sempre compartilhei tudo que eu fazia no meu perfil pessoal. Então, quem estava me seguindo, me seguia por causa da marca, basicamente, né, me conhecia através da marca, e via muito dos bastidores. Então, me entendia enquanto a pessoa, a cabeça daquela marca, mas também entendia a minha estética, o meu gosto, aquilo que eu gostava de fazer. E eu sempre carreguei a minha câmera comigo, onde quer que eu fosse. Então eu fazia muita foto de viagem, fotos da minha família. E a partir daí, sempre compartilhando, eu acho que as pessoas que estavam ali me seguindo foram entendendo. A gente é a cara disso aqui. Esse tipo de foto é o que ela gosta de fazer. Então foi construindo essa estética de maneira geral. Corta para 2022. Eu não vou entrar muito nesse tema, porque senão esse vídeo vai ficar com meia hora de duração. Mas organizei a minha vida, vendi, resolvi que eu queria ir embora. E aí eu vendi tudo que eu tinha, minhas coisas de casa, meu carro, meu escritório inteiro da empresa. E eu decidi que eu ia funcionar com a marca em formato compacto e tocando ela no exterior. Aí lá fui embora. E nesse momento, assim, eu tava realizando um grande sonho, porque foi, imaginem, né, a pessoa virar a vida inteira, né, pra poder realizar um sonho, que foi o que eu fiz. E eu tava muito empolgada, então eu compartilhei muito esse processo de mudança, muito mesmo. Todo o período que eu passei fora, eu compartilhava, contei meus perrengues e, logicamente, tinha muita foto. Muita foto. Nesse período de transição, eu comecei a criar mais conteúdo de maneira um pouco mais consciente, porque eu vi que as pessoas tinham muita curiosidade dentro daquilo que eu tava vivendo, porque era uma mudança muito brusca, né, de vida, enfim, toda pessoa acaba indo pro exterior, acaba tendo bastante coisa pra contar, e eu vi que aquilo gerou uma curiosidade, até porque de repente eu vendia as coisas da marca e tal, então isso gerou uma curiosidade e, consequentemente, criou-se uma atenção ali, uma audiência que, como eu disse, era uma audiência que já estava acostumada a ver a minha estética e agora estava prestando atenção de alguma forma no meu conteúdo. Então, nesse período eu compartilhei bastante coisa, assim, as coisas boas e as coisas ruins também. Então, eu acho que eu acabei aquecendo a minha audiência para o que vinha a seguir. Só que, para resumir, tocar a empresa do exterior como eu gostaria não funcionou, não deu certo, foi muito mais difícil do que eu imaginei. E aí eu entendi, eu já fui passando por esse luto em vida, e eu fui entendendo que o período da minha empresa, a duração da minha empresa estava chegando ao fim. Eu já não tinha tanto aquela vontade de criar, eu estava vivendo um outro momento da minha vida completamente diferente, eu não queria ficar aqui, eu queria me mudar de vez. Então eu entendi que eu precisava encerrar a marca para poder, enfim, fazer coisas novas e viver esse momento de maneira plena, de maneira completa. Que não ia dar certo eu ficar tentando fazer as duas coisas lá e cá. Só que eu percebi isso meio que de supetão, não foi assim, através de eu vou me planejar e vou encerrar a marca. Não. Olhando agora em retrospecto, foi muito vivido na emoção também. Apesar de eu ter trabalhado, né, como eu disse, ter trabalhado o término da empresa
com um certo tempo, mas também foi muito, tipo, eu preciso fazer isso agora, o dinheiro tá acabando, eu preciso... Ou eu encerro, porque, enfim, quando você vai mantendo uma empresa, você vai tendo gastos, né? Você tem uma manutenção ali a ser feita. E aí eu fiz, não, eu preciso encerrar, daí eu encerrei. Eu tava aqui no Brasil, isso foi agosto de 2023. Decidi encerrar a empresa e fui, mais uma vez, à Itália passar mais uma temporada. E lá, eu tava fazendo coisas, encerrei a empresa, parei de tocar, né, e tava fazendo coisas que não tinham nada a ver, apenas para, assim, continuar ganhando dinheiro de alguma forma. Então eu fiz mentoria, eu fiz acompanhamento, eu trabalhei lá, fiz algumas fotos lá, porque a fotografia já tava ali. Só que o problema foi quando eu voltei para o Brasil, em novembro de 2023, que eu cheguei, eu pisei em Recife, sem planos, sem dinheiro e sem saber o que eu ia fazer dali em diante, porque foi a primeira vez que eu estive no Brasil sem trabalho. A minha empresa estava encerrada, não tinha nada acontecendo aqui, porque eu estava focada 100% lá. E fiquei, e agora, né? Eu tinha uma passagem de retorno pra voltar pra lá, porque eu vim teoricamente pra passar um Natal e um Carnaval. Então eu já tinha uma passagem de retorno, só que era muito tempo que eu tinha que esperar e completamente sem dinheiro pra fazer nada. Porque, né, tudo que eu vendi, como você deve imaginar, ficar indo e vindo de fora, eu tava na Itália, ficar indo e vindo, me mantendo lá, custou tudo que eu vendi, então o dinheiro acabou. Aí eu fiz, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não tive planos, eu não fiz, como eu disse, não foi uma transição planejada. Então eu precisava fazer alguma coisa pra aproveitar esse tempo que eu tava aqui, porque na minha cabeça eu ainda ia voltar. Então um belo dia pensei, o que eu faço na minha vida? E lógico que uma das primeiras coisas que eu pensei, confesso que eu não conseguia pensar em muita coisa, porque como eu mantive a minha própria marca por muito tempo, eu fiquei fora do mercado muito tempo, porque eu trabalhava pra mim mesma. Então, em paralelo com o medo que isso dava, tipo, meu Deus, como é que eu vou trabalhar pra outras pessoas se eu tô fora do mercado? Apesar de que eu sempre fiz uns freelas, assim, especialmente relacionado à rede social, mas, tipo, não era um trabalho fixo ou algo que fosse me dar alguma coisa no longo prazo. Então eu fiquei com um pouco de medo. E a fotografia era o que eu sabia e o que eu gostava de fazer. E aí o que eu pensei? Vou aproveitar o tempo que eu tô aqui e vou criar portfólio. Porque aí eu tenho um portfólio pra trabalhar e a fotografia, esse serviço eu posso fazer onde quer que eu esteja, não importa. E graças à marca, esse tempo todo de marca, eu tinha contato com influenciadores, eu conhecia pessoas. Aqui em Recife, algumas pessoas me conheciam por causa da minha marca. Até hoje eu tenho clientes que vêm porque já me seguiam por conta da marca e continuaram ali, mesmo depois da fotografia. Então, graças a essa rede de contatos que eu construí com a marca ao longo desses 10 anos, eu comecei a convidar influenciadores. Tô querendo fazer umas fotos, enfim. E houve um dia, precisamente, não vou saber precisar agora qual dia, mas foi, acho que final de fevereiro, que eu postei um story dizendo, pessoal, quero fazer fotos, tô fazendo portfólio, não vou cobrar nada, é só a gente combinar onde vai ser, você me encontra lá, enfim, não vou cobrar pelas fotos. Vocês topam? Para minha surpresa, muita gente respondeu esse story, foi assim... Foi muita gente. E, como eu disse, não veio do nada, porque as pessoas que me seguiam naquela época, eu tinha, sei lá, 6 mil seguidores. As pessoas que me seguiam naquela época, elas já estavam acostumadas à minha estética. Elas viam o meu trabalho, elas conseguiam entender o meu trabalho de alguma forma, mesmo que eu não postasse ensaios com outras pessoas, porque até então eu nunca tinha feito. No máximo, modelos quando era pra minha marca. Então, só que elas entendiam a ideia, elas entendiam o que poderia acontecer. Então elas acabaram respondendo que sim, que super topavam, que queria fotos e tal. E aí em diante eu passei, acho que umas 2, 3 semanas fazendo foto manhã e tarde. E além dessas pessoas que responderam meus stories, eu fui fazendo esses influenciadores que eu convidei. E eu fiquei muito empenhada em divulgar a palavra, divulgar meu trabalho. Ainda sem muito planejamento, eu não sabia aonde eu queria chegar com isso, ou o que de fato eu queria fazer. A minha preocupação era arrumar dinheiro, porque eu não tinha, naquele momento eu tava sem trabalho, né, e minhas economias se foram com as viagens, arrumar um trabalho e arrumar um portfólio de fotografia. Só que a coisa engrenou, graças a Deus, muito rápido. E assim, a partir do momento que eu fui fotografando os influenciadores, eu fui fotografando as pessoas e sempre postando, eu sempre postei muitos vídeos. Fiz um ensaio com fulano e esse foi num lugar tal e esse foi o resultado. E eu fui postando um vídeo atrás do outro, igual, nesse mesmo formato. E eu sempre contava a historinha do ensaio nos stories. Então aquilo começou a engrenar de uma forma muito rápida. Até que eu decidi que não seria prudente da minha parte eu retornar à Itália pra perder aquele momento que eu tava vivendo. Tipo, eu não posso ir embora agora, que as coisas, né, estão aqui meio
já no calor da situação, então eu não posso voltar, vou ficar aqui, vou aproveitar, vou surfar essa onda enquanto essa onda durar. E depois eu vejo o que eu vou fazer. A cidade não vai sair dali, então eu vou aproveitar esse momento. E aqui estou até hoje. Spoiler, eu não voltei. Porque as coisas foram acontecendo, surgiram campanhas, enfim, os trabalhos foram não em grande volume, né? Porque ainda estava muito no começo, mas elas foram acontecendo e surgindo com uma certa constância. Até publi nesse primeiro ano eu cheguei a fazer, que foi uma campanha muito legal. E enfim, acabei ficando em Recife e abracei de vez a fotografia. E isso a gente tá falando do começo de 2024. Eu voltei pro Brasil no final de 2023. Isso tudo aconteceu ali por volta de fevereiro de 2024. Em 2024, eu tava empenhada em divulgar e trabalhar o máximo que eu pudesse no que fosse, até hoje mais ou menos assim, mas no que fosse, eu topei todo tipo de trabalho, porque como não foi planejado, não sabia o que eu ia fazer com aquilo, eu não sabia o que eu gostava de fotografar, eu não sabia o que eu não gostava. Eu tinha só uma câmera que eu já tinha antes, até que eu comprei antes até de ir pra Itália. E eu tinha uma câmera, era uma Canon M50, que foi a câmera com a qual eu trabalhei até maio, porque ela quebrou, mas esse assunto para outro vídeo. E até maio desse ano, no caso. E tinha a lente do kit que veio com ela, que eu não usava pra nada, tinha uma 50mm, que sempre foi a lente que eu mais gostei. Eu esqueci de comentar também que ao longo da minha empresa, da marca, eu tinha uma Canon T3i, eu tive essa câmera por 11 anos, e usei ela até dizer chega, e só troquei pela Canon M50 em 2022, quando eu fui pra Itália, e fiquei com ela até 2025, hoje em dia eu tô com a R8, que é a câmera que eu tô filmando agora. Mas essa pauta de equipamento também é outro vídeo. E aí eu tinha só essa câmera e fui fazendo do jeito que eu sabia. E hoje eu olho e fico, meu Deus, eu vou desenrolar, vou fazer acontecer. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu sabia fotografar e eu sabia que eu tinha sensibilidade. Mas se eu virar pra você dizer que eu sabia o que eu tava fazendo, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu tava aprendendo a lidar com pessoas, porque como eu disse, apesar de estar muito adaptada, muito acostumada a fotografar, eu não estava acostumada a fazer ensaios, e isso é completamente diferente. E apesar de eu estar aqui falando com uma câmera, e eu acho isso aqui muito mais fácil do que você lidar com a pessoa, de pessoas que você não conhece. No começo eu fotografei muitas pessoas que eu já conhecia, mas aí vieram as clientes, pessoas que eu nunca tinha visto. Enfim, fui aprendendo ao longo do caminho, e ao longo de todo o ano de 2024 eu me dediquei a fazer todo tipo de trabalho possível para eu poder começar a entender as coisas com as quais eu me identificava um pouco melhor, as coisas que eu não gostava de fazer, que eu não gostaria de fazer, faria se precisasse, mas que eu não gostaria. E o que eu queria, e começar a entender, dentro do contexto da fotografia, qual era o meu objetivo, o que eu queria como profissional da fotografia. E cá estamos. 2024 foi um ano de muita experimentação, e eu coloquei pra mim que 2025 seria o ano de investimento, é um ano da colheita da experimentação. Fotografei muito em 2024, em 2025 também ainda tô fotografando muito, graças a Deus. E ao longo desse ano de 2025, todo o dinheiro que eu comecei a ganhar com fotografia, eu estou reinvestindo, eu estou comprando equipamento. Todo o meu equipamento que eu tenho hoje, eu não tinha no começo de 2025. Todo, exceto a M50, que está na assistência técnica, porque ela quebrou. E um dia ela vai voltar para mim. Mas todo o resto eu não tinha no começo desse ano. Porque assim, é porque eu realmente não tinha nada no passado. Era só uma câmera e um sonho, aquelas. E eu acho que no máximo esse microfone que eu comprei no passado. Mas o resto todo foi renovado. Inclusive é um vídeo que, se interessar, eu vou até fazer depois, tipo, todos os equipamentos que eu achei que eu precisava comprar. Porque foi muito bom estar experimentando também, porque eu fui entendendo o que eu precisava. Eu não saí comprando nada. Ao longo do ano passado eu fui listando coisas. Eu tenho ainda essa listinha aqui, porque eu ainda não comprei tudo que eu gostaria. Mas eu tenho uma listinha de equipamentos aqui que eu fiz. E eu fui pesquisando preço. Vou abrir aqui pra vocês verem, vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa listinha. Ó, eu fui, não sei se você vai, listando os equipamentos que eu gostaria de ter, com os preços e, enfim, os links pra eu poder comprar. E à medida que eu fui recebendo, ganhando dinheiro, eu fui fazendo essas compras, esses investimentos. E estou fazendo até hoje. A câmera, a R8, eu acabei tendo que comprar meio de supetão, porque a outra quebrou, né, no meio de um ensaio, inclusive, é uma história muito boa pra contar. E, enfim, esse tá sendo um ano do investimento, o que eu colhi do ano passado, nesse vamos ver o que acontece, vamos fotografar. Eu tô reinvestindo na fotografia esse ano, em equipamentos e na minha construção, né, enquanto profissional de fotografia.
porque eu acho que esse ano eu já tenho uma noção melhor, eu já sei o que eu gosto de fazer. Tive alguns vídeos que viralizaram de coisas que eu gosto, e aí umas procuras específicas começaram a surgir, então eu já sei mais ou menos pra onde eu quero seguir, mas eu acho que isso também é assunto para um outro vídeo. Então é isso, de uma maneira muito, né, rápida, nem é rápido, tá com acho que 20 minutos esse vídeo, mas queria dar esse contexto pra quem me segue e não sabia, ou quem chegou aqui agora, entender como é que eu vim parar aqui, quem sou eu e como vim parar aqui. Eu espero que esse vídeo ajude de alguma forma, não sei, às vezes a gente tem só curiosidade mesmo de saber o que aconteceu, mas eu espero que ele ajude de alguma forma. Se você tá começando na carreira, eu também me considero começando na carreira, tô 1 ano e meio fotografando pessoas, e apesar de estar fotografando, né, há muitos anos, mas todo dia é um aprendizado e é uma construção. E é por isso que eu gosto muito de compartilhar as coisas, né? É por isso que eu queria até vir no YouTube criar esse canal, pra poder compartilhar esse tipo de coisa, porque eu acho que a gente sempre se ajuda de alguma forma quando a gente compartilha nossas experiências. Então é isso, essa é a minha história. Foi assim que eu vim chegar aqui. E espero que esse canal seja, de certa forma, fonte de inspiração e de troca pra você também. Viu? Até a próxima. Beijo.